Essa semana eu finalmente terminei de ler 2001, Uma Odisseia no Espaço, e agora, após lê-lo, eu entendo por que esse livro e o filme são tão influentes. 2001, Uma Odisseia no Espaço foi escrito pelo Arthur C. Clarke, um dos meus autores favoritos de ficção científica, em 1968. E, curiosamente, ele foi lançado mais ou menos ao mesmo tempo que o filme de mesmo nome do Stanley Kubrick. Esse filme, a propósito, foi um dos primeiros DVDs que meu pai comprou. Quando eu reflito sobre os primeiros DVDs que meu pai comprou, né, ele tinha uma coleção gigantesca de VHS, assim que a DVD se tornou mais acessível, ele comprou um. E os filmes que ele comprou, os primeiros foram Matrix, Aliens, aquele Deep Blue Sea de Tubarão Inteligente com o Samuel L. Jackson, lembra desse filme? Esqueci enfim, você sabe qual filme. Esse aí, esse filme aqui. Esse filme. E 2001, Um Odisseia no Espaço. Meu pai tava super empolgado com 2001 e eu fui assistir e eu fiquei decepcionado porque ele é um filme de outro período, digamos assim. É um filme mais lento, é um filme mais paradão. E eu não tinha mentalidade para apreciar uma história assim até agora. A história em 2001 ela é dividida em 4 atos bem distintos. Você tem o primeiro ato, em que um grupo de hominídeos é visitado por uma inteligência alienígena na forma de um monólito. E, a propósito, a principal distinção entre o filme e o livro é que no livro o monólito é um cristal que mostra imagens como se fosse uma tela. E uma coisa que não fica muito evidente no filme é que no livro você vê que esse cristal ele estava tentando instruir esses hominídeos, esses primatas que estavam praticamente à beira da morte, e aí ele vai e ensina eles a usar ferramentas, ensina a usar os dedos com mais destreza, até que um dos grupos de hominídeos que se destacou nesse treinamento consegue então elevar-se dessa condição de primata, né, de animal primitivo, para de um animal pensante, que usa ferramentas, que altera o mundo ao seu redor, que consegue agora lutar por recursos com os seus semelhantes que não aprenderam também. O livro então corta, assim como no filme, para uma missão no futuro. Os cientistas encontraram um monólito parecido com aquele que a gente viu no começo, só que na Lua. E estava enterrado. Eles escavaram, encontraram esse monólito, né? Que tudo indica que tinha sido colocado lá 3 milhões de anos antes. E aí, no momento em que esse monólito é atingido pela luz do Sol pela primeira vez, ele emite um pulso muito forte, deixa os cientistas ao redor, né, absurdos, porque afeta com o sistema de comunicação dos seus trajes espaciais, e ele envia esse pulso para algum lugar e ele também se desliga. A forma como eles encontraram aquele monólito enterrado é porque ele emitia muito magnetismo, ele tinha um campo eletromagnético muito forte. E no momento em que eles escavam, os cientistas estão lá tentando entender o que é aquilo, a luz do Sol bate nesse monólito pela primeira vez, né, porque ele tinha sido enterrado milhões de anos antes, ele emite um sinal muito forte, que causa interferência até com o traje dos cientistas, e ele se desliga, e eles ficam com esse mistério, né? O livro então corta para a missão da nave Discovery, que estava indo para Saturno, dando uma passada rápida por Júpiter para um Gravity Assist, também conhecido na literatura gringa como Slingshot Maneuver. É quando uma nave espacial, um satélite, né, uma sonda, algum tipo de veículo espacial, passa perto de um objeto maior para roubar um pouquinho de momento, né, de energia para se jogar para o outro lado. Você que acompanha a ficção científica ou que jogou jogos em que tem mecanismos parecidos, eu sempre fui fascinado com um jogo que tem algum tipo de mecânica gravitacional realista assim. Tinha um joguinho muito antigo chamado Gravity Well, que era um jogo bem tosco de Windows, mas que ele tinha essa característica. Você ficava viajando com a nave, aí quando chegava perto de um planeta, você sentia aquele puxão do planeta, e com um pouquinho de aceleração no ângulo certo, você se jogava lá para o outro lado. Sempre adorei isso. Aquele jogo Grapple Island, que não é bem um jogo, mas é um mapa de VR chats, onde a gente fica se balançando com ganchos, se você parar para pensar, é um pouco da mesma mecânica, né? Você passa perto de um objeto, você gancha, aquilo tá agindo como se fosse a força gravitacional daquele objeto se puxando, e quando você solta no momento certo, você se joga com muita velocidade do outro lado. Tem algo que me agrada muito nesse gameplay, e é muito louco pensar que quando o Arthur C. Clarke descreveu essa manobra, nesse livro, que ele escreveu em 1968, a manobra nunca tinha sido feita na vida real, maluco. Só foi ser feito
muito tempo depois, 74, se não me falha a memória, durante as missões para colocar sondas em Mercúrio. Os caras fizeram esse Gravity Assist usando Vênus para isso, para economizar combustível. Isso é uma coisa muito frequente nos livros do Arthur C. Clarke. O cara, ele era um futurista, ele conseguia imaginar o futuro com precisões absurdas. Uma coisa que se destaca nesse livro é que o astronauta que está indo para a Lua para ajudar a investigar, né, o cientista, na verdade, que está indo para a Lua para ajudar a investigar o monólogo que foi encontrado lá na cratera, escondido, ele está lendo as notícias num aparelhinho, uma tela portátil chamada Newspad. Ele está lendo revistas num aparelho digital que o livro chama de Newspad. Eu tô falando aqui uma super interessante de junho de 1993. Então foi muito louco ver ele descrevendo algo assim, né? Um pouco mais, menos sofisticado do que a gente tem agora, porque o aparelho em questão, o Newspad, é descrito como ele tem que plugar ele fisicamente no cabinho que tinha lá na nave espacial para poder baixar as coisas. Então o Arthur C. Clarke não imaginou algo como a internet. Mais louco ainda é como ele fala que essas notícias que ele está conectado com tudo que está acontecendo no mundo, nesse newspad. E a maioria das notícias são desgraças, são desastres, são coisas que deixam você meio assim para baixo, sabe? E tem um nome hoje para isso, que é doom scrolling, que é você ficar preso ali naquele ciclo de ficar passando o dedo na tela do celular, vendo lá o Twitter, Instagram, qualquer outra rede social e só vendo desgraça, só vendo catástrofe. Eu achei muito louco como ele teve um insight disso. O terceiro, digamos, ato do livro é justamente a parte que eu acho que é mais famosa, que são os astronautas indo, né, para Saturno. Curiosamente, o Kubrick tirou Saturno do livro. A missão era para Júpiter mesmo. Eu tenho que rever o filme, agora que eu posso apreciá-lo de uma forma mais madura, tendo lido o livro. Eu devo ressaltar, isso é muito incomum, que o livro e o filme saíram juntos. E é curioso porque o livro ele é baseado numa história prévia do Arthur C. Clarke, chamada A Sentinela. E é curioso porque ele tinha muita raiva que comparassem o 2001 com o Sentinela, porque ele achava o Sentinela muito cru, muito breve, enquanto o 2001 é muito mais extenso e ele debate mais os temas que o Arthur C. Clarke claramente gostava tanto. Falando nesses temas, aí a gente entra no, como eu mencionei, tem o terceiro ato em que os astronautas estão indo nessa missão que eles não sabem do que se trata, e o robô e o computador da nave, o HAL 9000, talvez das IAs malevolentes mais famosas da cultura popular, embora no livro a gente entende um pouco melhor que ele não era exatamente malevolente. Ele estava apenas tendo um problema de alinhamento, é o termo que se usa hoje em dia em relação a essas questões de inteligência artificial. O HAL 9000 tinha que cumprir a missão e ele passou a ver os humanos como um empecilho para aquela missão. E o livro ele estende um pouco melhor do conflito interno do HAL 9000. É mais uma das muitas ocasiões em que essa parte do filme eu até lembro bem. Ele não esmiuçava com a precisão de detalhes do livro, naturalmente. O quarto arco é quando o David Bowman, que é o último sobrevivente da missão, encontra e entra no monólito e transcende de humano para algo a mais. Essa questão de humanos transcendendo a sua condição e se tornando uma outra coisa, como se a vida humana e a condição humana como um todo fosse uma espécie de estágio embrionário para alguma outra coisa maior, era algo que o Clarke estava claramente muito obcecado. É o assunto central de um outro livro dele que eu terminei esse ano também, que eu devo resenhar aqui no canal, que é O Fim da Infância, um dos livros de ficção científica que mais me impactou. Quando eu estava lendo, estava todo mundo falando, Easy, você vai ver, quando chegar no final desse livro, você vai ficar com o queixo caído, você vai ficar boladão. Todo mundo recorrentemente falando isso, eu falava, isso aí os caras estão exagerando, deve ser a coisa clichê de se falar, né? É tipo, qual é o seu filme favorito? Interestelar, Cães de Aluguel. Tá entendendo aquela resposta clichê? Ih, morreu aqui a energia da luz. Chegou no final do livro, eu fiquei, caralho, mano, é muito bom, eu tenho que resenhar ele aqui também. Enfim, esses quatro arcos, né, eles são desenvolvidos muito bem, ele tem um ritmo muito bacana. O Arthur C. Clarke ele tem uma manha de encerrar um capítulo, deixando um ganchinho que deixa você, não, peraí, como assim? E aí você quer ver ler o próximo, quer ler o próximo. Ele é muito bom nisso. Às vezes você esquece que esse livro ele é tão antigo, 68, brother. A maioria de vocês que está vendo esse vídeo certamente não era nascido nessa época. Ele é muito bom nisso, com raras exceções em que, por exemplo, quando o outro cientista lá chega na base na Lua, ele descreve que os escritórios na Lua eram bem parecidos com os escritórios que ele já estava familiarizado na Terra, com várias máquinas de datilografar, por exemplo. Então,
Tem isso, um pequeno detalhe que entrega que o livro na verdade é mais antigo. Mas tirando isso, velho, você não imaginaria que esse livro é tão antigo. Ele é realmente atemporal. Ele não é muito longo, ele é um ícone da ficção científica. Você lê esse livro e você passa a entender um monte de coisas que são comuns em vários outros livros. A ideia de viajantes em animação suspensa dormindo para chegar no seu destino, porque é muito longe, as distâncias no universo são inimaginavelmente longas. Então, essa é a solução que escritores de ficção científica bolaram e até onde eu posso perceber, 2001, se não foi pioneiro nisso, ele é definitivamente um dos que popularizaram esse conceito. A ideia de uma máquina que está em controle da tripulação humana e acaba sacrificando alguns dos tripulantes humanos para garantir o sucesso da missão. Outra coisa que se tornou lugar comum na ficção científica. O enterro espacial, onde o sobrevivente enrola os corpos que morreram em uma mortalha, um pano, né? E aí joga para fora da nave. Também uma coisa. À medida que eu vou descrevendo isso, eu percebo, caralho, tudo Alien chupinhou isso tudo. Dan O'Bannon, né? E o Ridley Scott, eles claramente inspirados em 2001, porque tem muitos elementos comuns. À medida que eu vou descrevendo os elementos desse livro, eu percebo que ficção científica deve muito à imaginação do Arthur C. Clarke. Foi ele quem codificou essas coisas que hoje são um lugar comum. Mano, uma coisa que eu não vi pela primeira vez aqui, eu vi eu acho que foi o Fim da Infância, que é um insight tão assim, em O Fim da Infância e em 2001, novamente, escritos em um momento de que era exploração humana do espaço da novidade. Ele descreve até o fato de que as portas, quando eles iam compensar a diferença de pressão entre duas naves que estão se conectando, eles soltavam um ruído de para equalizar a pressão. Né? Foi um insight interessante, que era uma coisa que é lugar comum hoje, mas na época que ele escreveu isso, não era óbvio para todo mundo que acontecia esse tipo de fenômeno nessas, né? Enfim, cara, Arthur C. Clarke, bom pra caramba. E eu entendo agora, a propósito, depois de ter lido isso, porque muita gente considera o Arthur C. Clarke um pouco mais esotérico, porque ele inclui esses elementos de alguma energia, alguma inteligência superior e transcendental ao plano físico em que a gente habita. Então, por causa disso, alguns não consideram ele hard sci-fi, tanto quanto, digamos, Andy Weir, né? Mas, enfim, excepcional, cara. Vale a pena pra caramba. Enfim, se você gostou desse vídeo, se manifeste aí, gente. Eu quero muito poder falar mais de ficção científica. Eu nunca li tanta ficção científica na minha vida. Eu tô lendo todos os clássicos. Eu quero depois mergulhar na era mais vitoriana, sabe? Mary Shelley, Jules Verne, essas paradas, tá ligado? Mas eu tô chegando lá. Eu leio bastante ficção científica contemporânea. Eu leio muito dos clássicos, tipo Asimov e Clarke. E eu quero depois chegar lá na ficção científica mais dos primórdios mesmo do negócio, entendeu? Enfim, se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário. E é isso, gente. Eu ficando por aqui e até a próxima.